Enquanto você abre a Bíblia em Jeremias capítulo 1, eu quero lembrar a vocês, dos irmãos, para que nós temos as contas da nossa igreja. Você pode entrar no site da nossa igreja, ccnvida.com.br. Lá você tem a agência, a conta 20678, para entregar, fazer uma TED, uma transferência eletrônica, ou um DOC, para sustento da casa do Senhor, e a outra conta, 2777, para o Ministério de Mídia, esse que dá suporte aqui na filmagem, nos cultos ao vivo, na transmissão e na edição desses vídeos na internet. Eu conto com a oração dos irmãos, com a dispensa também da igreja, para que o Senhor traga aí a provisão, as necessidades vindo a ser supridas em nossa igreja local. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em Jeremias, capítulo 1. Hoje de manhã, o pastor nos trouxe uma palavra maravilhosa sobre Jeremias, compartilhando sobre a questão do livro de Lamentações, um momento difícil. E eu quero hoje trazer o chamado de Jeremias. Eu até compartilhei que eu tenho meditado muito nos livros dos profetas, Isaías, Daniel, Jeremias, que são os profetas maiores, que trazem o sofrimento, as tribulações, os juízos de Deus, algo que a igreja, nos últimos anos e décadas, não tem pregado, só tem pregado o amor, a misericórdia, mas não mostra as expressões de juízos de Deus em detrimento dos pecados dos moradores da terra e da ira de Deus que há de vir sobre a terra, do dia do Senhor, em função do pecado e da situação do planeta e principalmente do coração da humanidade. É muito importante nós estarmos atentos. Eu quero chamar agora você para ler Jeremias capítulo 1, verso de número 10, falando sobre o ministério de Jeremias. Vamos ler. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Mais uma vez, o verso 10, olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares, sobre as nações e sobre os reinos. Senhor, abençoe a tua palavra, ilumine o coração do teu servo, para que não falemos de nós mesmos, mas falemos da tua santa palavra, fazendo uma reflexão de tudo que nós temos visto e ouvido neste Brasil e nestes últimos dias no mundo inteiro, nessa pandemia que nos assola. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Jeremias é um profeta que foi chamado por Deus antes do período do cativeiro babilônico. Na verdade, ele vai profetizar, e ele fala isso logo no início do seu livro, sobre a nação de Judá e no governo de Josias, Joaquim e Zedequias. Ele pontua esses reinados, esses reis de Judá que estão governando na época, contextualizando. Seu chamado é muito singular. Alguns acreditam que ele tenha retratado aqui o seu chamado no capítulo 1, no verso de número... quando ele afirma que eu sou uma criança, eu sou um menino, uma criança. E aí ele fala, eu não passo de uma criança, verso 6. E Deus disse, mas eu te separei como profeta às nações, eu te constituí para você ir às nações e arrancar e derribar, destruir e arruinar. Uma curiosidade, são 4 verbos que Deus traz aqui de aspectos negativos. O verbo arrancar, derribar, destruir e ainda o verbo arruinar. E, por fim, 2 verbos que ele traz de um aspecto positivo, edificar e plantar. Para além disso, o nome Jeremias, que muitos chamam de profeta chorão, embora não é tão correto dizer isso, ele era um profeta quebrantado, um profeta de coração quebrantado. Isso é muito fácil de ver em Jeremias, capítulo 9, verso 1, capítulo 13, verso 17, e ainda Jeremias 14, 17,
Um grande pensador, Bruce Wilkinson, declara que Jeremias era um profeta quebrantado, com uma mensagem de quebrantamento. O seu nome em hebraico vem da palavra cuja raiz é rum, né? Uma palavra, eu não vou tentar pronunciar a palavra hebraica aqui, mas ela vem de uma raiz chamada rum, R-U-M, que quer dizer em hebraico ser alto, ser elevado, ser exaltado. E talvez o seu nome signifique em hebraico Yavé estabelece, Yavé exalta, Yavé levanta. E a sua vida realmente, de fato, fora levantada por Deus para trazer essa palavra de juízo sobre a nação de Judá, de chamar a nação de Judá para o arrependimento, chamar a nação de Judá para um quebrantamento, assim como nestes dias, Deus chama o Brasil, chama a igreja, chama as nações da terra para um tempo de quebrantamento. Então, o seu significado é muito profundo. Deus exalta, Deus estabelece, Deus levanta. É o significado da sua palavra. Outra questão importante, Jeremias era filho de sacerdote. Alguns acreditam que o pai dele foi aquele sacerdote que encontrou o livro da lei do Senhor que estava perdido na casa de Deus no começo do reinado de Josias. Na verdade, quando Jeremias profetiza, começa a profetizar, ele afirma que ele está vivendo no 13º ano, verso 2. Se você olhar comigo o texto, ele está profetizando a partir do 13º ano do seu reinado. E ele vai profetizar também no verso 3, nos dias de Josias, nos dias de Zedequias e também nos dias de Joaquim. Esse profeta, ele traz esse confronto, um ministério de 40 anos que ele teve, e ele vai depois para o Egito, vai ser exilado, levado para o Egito, e ali alguns dos seus compatriotas, segundo a tradição judaica, eles vão apedrejá-lo e matá-lo, e ele vai morrer por apedrejamento. Que tristeza! Mas ele teve um ministério fantástico, um ministério de 40 anos, chamando a nação de Judá. Mas eu quero também dizer algo muito importante. Foi ele quem profetizou sobre a nova aliança. Foi ele quem afirmou que viriam dias em que o Senhor faria com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança, que ele colocaria a sua lei não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, que ele escreveria as suas leis em nosso coração, que ele colocaria o seu espírito dentro de nós e que nós o obedeceríamos, que nós seríamos o seu povo e ele seria o nosso Deus. Isso mostra também a palavra profética de Jeremias, de que ele pôde antever ali, apontando para a nova aliança em Cristo. Ele não é apenas um profeta que traz a palavra de juízo, que traz a palavra de condenação, ele também traz a palavra de consolo, a palavra de conforto, e o verso de número 2 diz que ele estava nos dias de Josias, no 13º ano do seu reinado, do reinado de Josias, que governou muitos anos na casa de Judá. Para além disso, eu gostaria hoje de usar, não é bem uma escola bíblica, mas eu gostaria de trazer algumas mensagens do livro de Jeremias sobre nós, quais foram as finalidades das suas mensagens, quais foram o teor das suas mensagens. Ele trouxe uma mensagem profunda contra Jerusalém, no capítulo 1 e até o capítulo 6. Depois ele traz uma outra mensagem muito contundente contra o templo de Jerusalém, o capítulo 7. Imagina, irmãos, Deus dizer a Israel, a Judá, que ele vai destruir o templo. E os judeus estavam ali no templo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E ele diz, olha, parem de sacralizar o templo. Parem de atribuir ao templo que ele é sagrado. E Isaías vai nessa mesma linha, dizendo, do que basta vocês apenas colocarem os pés no meu templo, na minha casa, se o coração de vocês não está posto em mim. Vocês estão com os pés em minha casa, mas vocês não trazem os corações de vocês junto a mim. E Jeremias traz uma palavra de juízo sobre o templo, que o templo seria destruído. Mas também uma outra mensagem dele, essa do capítulo 7 até o capítulo 11, são palavras de destruição do templo.
Depois ele traz uma mensagem de ruína contra Jerusalém e as crises do profeta. Ele também é um ser humano, ele também tem suas crises existenciais, seus questionamentos, suas perguntas. Aliás, numa hora como esta, nós precisamos orar pelos pastores, orar pela liderança, orar pelos mais velhos, orar por muitas pessoas que estão sem esperança, sem ânimo, sem encorajamento. Que a palavra de Deus venha hoje à noite encorajando você, até mesmo se você tem ouvido a palavra de Deus, pelo menos a partir do nosso rebanho, do nosso aprisco, e de homens de Deus sérios que estão pregando aí em algumas igrejas, em muitas igrejas, eu quero crer que você está preparado de que dias difíceis viriam, dias de tribulações, dias de crises viriam, sim, sobre a terra, mas o evangelho do oba-oba, da prosperidade, o evangelho do mercantilismo, não nos prepara para isto. Outra mensagem que ele traz é a mensagem aos falsos profetas. Ele traz uma palavra contundente aos reis de Judá, aos falsos profetas, a partir do capítulo 21 até o capítulo 29. Ele traz palavras duras aos reis, palavras duras aos falsos profetas. Ele critica os falsos profetas que não estavam no conselho de Deus, ouvindo de Deus, mas ouviam das suas próprias mentes, das suas próprias cobiças, desejando receber das benesses do rei. E muitos daqueles reis estavam corrompidos, afastados, desviados, frios, distantes, levando a nação à apostasia. E aí, meus queridos, isso nos desafia de uma forma tal que hoje nós temos também, além dessa pandemia, uma vaidade dos governantes, uma vaidade dos políticos, um levante de até se utilizar dessa circunstância para destruir até governo federal, para desestabilizar a nação, setores da sociedade. A palavra de Deus também é dura contra os reis, contra os governantes. Além disso, outra mensagem que ele traz, e essa, para mim, para todos nós, é maravilhosa, é a promessa, a mensagem de salvação, que Israel será restaurado. No capítulo 30 até o capítulo 33, ele traz as palavras proféticas de mensagens de restauração. Mas, além disso, a partir do capítulo 34 até o 45, ele traz uma mensagem sobre a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, que hoje o pastor Felipe nos fez lembrar sobre o dia 9 do mês Ave, que é o dia em que os judeus lamentam, choram, quando Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído por Nabucodonosor. E, além disso, a partir do capítulo 46 até o 51, mensagens contra as nações. E ainda, no finalzinho do seu livro, no capítulo 52, o último capítulo, uma narrativa sobre a cena da tragédia da queda de Jerusalém. Então, é um livro muito grande, um livro que tem 52 capítulos. É preciso ter sabedoria, né? Examinar com afinco esse livro. É bom lembrar que muitas daquelas profecias de Jeremias não estão em ordem cronológica, né? Algumas ele vai falar de Zedequias em algum momento no início do livro, depois ele volta lá no final, ele fala de Josias, depois ele volta também, mostrando que não está numa ordem cronológica os capítulos, mas essa divisão que eu trago aqui, apresento, é uma divisão sequencial em termos do conteúdo principal destas mensagens e destes sermões. Mas agora eu quero trazer, de fato, algumas considerações importantes para o nosso sermão. Quais são as mensagens de Deus através de Jeremias? E eu gostaria que você anotasse, serão aproximadamente aí 5 pontos, 5 pontos de mensagens, de objetivos, da finalidade ali do sermão de Jeremias, para falar ao povo e anunciar, e o meu propósito aqui é fazê-la refletir sobre o que a igreja tem ouvido,
Que evangelho a igreja tem ouvido e como este evangelho nos prepara e nos habilita se dermos ouvidos, porque Deus havia levantado Jeremias dizendo a Judá e aos reis, principalmente a Zedequias, que eles deveriam ir a Jerusalém, que eles deveriam ir a Babilônia, que eles se entregassem à Babilônia, que eles se entregassem e se rendessem ao governo da Babilônia, porque eles ficariam lá 70 anos e eles voltariam. Seria um lugar de disciplina, seria um lugar de correção, seria um tempo de cativeiro, sim, mas seria um tempo em que Deus trataria com a nação de Judá e levantaria um remanescente fiel. Foi esse remanescente fiel ali onde estava Daniel, onde estava Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, Zorobabel. Esses homens voltaram, esses homens vieram de Babilônia, mas infelizmente o rei Zedequias não deu ouvidos à palavra do profeta. Jeremias disse por várias vezes, Deus manda lhe dizer, entregue-se, renda-se ao rei de Babilônia. Deus quer que vocês estejam lá no cativeiro. Então, queridos, é preciso refletir e tomar cuidado para que não venhamos atribuir ao diabo que essa pandemia aí é o diabo, é o demônio. Não, pode ser juízo, pode ser a expressão do juízo de Deus. Deus se utiliza de juízos, de elementos da natureza. Já estudamos aqui domingo passado sobre a Páscoa, a forma como Deus usou elementos da natureza para trazer juízo sobre o Egito, e esses mesmos elementos são apontados no livro do Apocalipse. Isso nos desafia para algo muito importante, uma pandemia que paralisou o planeta, que paralisou a economia, que está desestabilizando as emoções, os sentimentos, inclusive do povo de Deus. E nós precisamos ter uma palavra de esperança, uma palavra que nos traga o norte. É nessa hora que precisamos baixar a nossa crista, baixar o nosso nariz empinado, baixar a nossa cerviz, a nossa coluna cervical, empoados, narizes empinados, para nos quebrantarmos diante dele. O próprio Jeremias sentiu no seu coração o peso, a dor, o fardo, as palavras duras de Deus, como um bom pai que disciplinaria Judá, mas que levantaria a nação de Judá como um remanescente fiel. Deixe-me dizer uma coisa, eles ficaram 70 anos, muitos deles voltaram, e graças à volta deles, eles reconstruíram o templo, eles reconstruíram o altar, eles reconstruíram a cidade, eles reconstruíram a esperança messiânica, e graças a tudo isto, o Messias veio. O Messias veio, o Messias nasceu, e agora nós estamos dando continuidade aí à jornada como peregrinos, como forasteiros, como discípulos do Senhor, crendo que o Senhor virá em sua segunda vinda. E resta-nos agora, nesse período de pandemia, nesse período de cativeiro, de angústia, de opressão, buscarmos nele a obediência, né? O nosso coração disposto a obedecê-lo, a honrá-lo e fazermos a sua vontade. Então vamos pegar aí o primeiro ponto da nossa mensagem, dessa finalidade dos sermões de Jeremias. A mensagem de Deus, através de Jeremias, visava destruir e reconstruir. Deus é um Deus que às vezes destrói algo para construir algo novo. Construir algo novo motivado pelas motivações do reino. Por que Deus vai destruir o templo de Jerusalém? Abra a sua Bíblia no capítulo 1, verso 10. Nós acabamos de ler. Eu vou levantar você para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. 4 verbos para destruir negativamente, 2 verbos para levantar. A lógica de Deus é que quando ele abate, ele levanta o homem, ele quebranta o homem, ele muda o homem. Vamos olhar pela ótica de Deus, quantos milhões na terra se converterão, se renderão a ele, depois, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Se voltarão para ele em função dessa pandemia, em função dessa crise. Embora Apocalipse nos diz que nem muitos vão se voltar, muitos vão blasfemar e muitos vão questionar a Deus. O capítulo 18 de Jeremias, o profeta ainda falando sobre destruição.
Veja o capítulo 18. Verso 1 é o vaso do oleiro. O versículo do 1 ao 12, eu não vou ler todo o texto, mas ele vê o vaso sendo formado, e aí o versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Era Jeremias dizendo, Deus vai destruir Judá, a nação, Deus vai levar vocês para a Babilônia, Deus vai destruir o templo, mas eu vou levantar um novo templo. E ele estava se referindo a um templo que apontava para Cristo, porque Cristo e a igreja instauram agora um novo templo em um novo tempo. É um templo para um novo tempo. Aleluia! Isso mostra que Deus tem uma lógica diferente. Eles estavam naquele templo religiosamente, sistematicamente. Há muitos que pensam que nesta nação brasileira, que se diz cristã, só porque se batizou, vai à igreja todo domingo, ou uma vez por semana, e isso é o suficiente. Mas a Bíblia nos diz algo muito maior. Veja o capítulo 7. É que o povo de Deus, muitas vezes, não examina as Escrituras, não conhece as Escrituras. Muitos púlpitos não ensinam as Escrituras. Trazem receitas, trazem campanhas, trazem regrinhas, passinhos, faça isso para obter aquilo. Mas a palavra de Deus pura, a palavra de Deus que fala sobre juízo que virá sobre a terra, mas também fala de arrependimento, mas também fala de grande colheita, mas também fala de grandes maravilhas. Tudo isso vai acontecer. Capítulo 7, verso 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra. Ele manda ir para a porta do templo. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, porque alguns profetas diziam, manda esse louco se calar. Aqui é o templo do Senhor, esse é o templo que Deus fez, esse é o templo que o Senhor construiu. Você acha que Deus vai destruir este templo? E Jeremias disse, ele vai destruir. E ele destruiu. No ano 586, Deus falou, a minha serva, Babilônia, destruirá esse templo. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Veja o versículo 5, ele dá um condicional. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que dei a vossos pais. Há um condicional. E, meus queridos, os judeus sabem que o templo foi destruído. Veja que hoje os nossos templos não estão destruídos, mas eles estão parados. Estão ali, verdadeiros museus, espaços maravilhosos, grandes, onde muitos valorizaram a igreja apenas o prédio. Há igrejas que têm prédios suntuosos, belíssimos, mas isenta da sã doutrina. Uma igreja que não tem a sã doutrina, uma igreja que não tem a palavra, que não tem um grupo ali quebrantado, adorando a Deus, templos suntuosos, templos belíssimos, estruturas ministeriais tremendas, mas um coração duro, arrogante, um culto mecânico, um culto que é mais para os homens, a si mesmos, e não para Deus. E o profeta está dizendo, a sua primeira mensagem, através de Jeremias, é que ele visa destruir e reconstruir. Veja o capítulo 24, Jeremias 24, versículo 6. Eu porei sobre eles favoravelmente os olhos. Agora é o contrário, é a antítese. Eu os farei voltar para esta terra. Se eu estivesse presente aí, eu diria, dê glória a Deus. Deus está falando que vai destruir, mas agora Deus está falando que vai edificar, que vai trazer esse remanescente, que eles vão edificar o templo.
Eu os farei voltar para esta terra, edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. E ainda dá a promessa para a nova aliança: dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Jeremias fala esta promessa, apontando para nós que haverá um retorno, haverá um quebrantamento, haverá uma nova aliança em que Deus imprimirá no coração do homem o seu espírito, moldará o seu coração. Então, veja, é um profeta que traz as palavras de destruição, de juízo, mas palavras de misericórdias, palavras de compaixão, como nós ouvimos hoje, palavra de recede. Deus não tem prazer em destruir, mas por que Deus vai dizer, eu vou destruir e vou levantar? Porque o templo já não servia mais para o propósito que Deus havia dito. Esta casa ser-me-á para ser uma casa de oração para todos os povos. Esta casa será uma casa de louvor. Esta casa será uma casa onde a minha palavra será pregada. E quando nós lemos lá o texto, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Salomão fez oração consagrando a casa e Deus respondeu em 2 Crônicas 7, dizendo, os meus olhos estarão atentamente voltados para esta casa. Mas chegou uma hora que Deus disse, os meus olhos não vão estar voltados para esta casa, não, porque esta casa está em corrupção. Esta casa, os que estão nesta casa, estão além, muito aquém da minha presença. Os que estão nesta casa, os meus olhos não estarão sobre eles, eu vou trazer juízo sobre eles. Um juízo que hoje uma boa parte da igreja tem recebido. Deus vai guardar os seus, mas a igreja está sendo moída, a igreja está também sendo tratada por Deus. Deus está destruindo planos de homens, Deus está destruindo intentos humanos, vaidades humanas. Deus está destruindo exibicionismo, show, espetáculo, vaidade, ganância, avareza, manipulação. Ele está destruindo. Lá ele destruiu fisicamente. Hoje ele está destruindo as motivações erradas, as intenções erradas. Eu sei porque eu já fui professor muitos anos de seminário, preparando pastores. Muitos têm as motivações erradas. Querem fazer do ministério uma profissão. É um profissionalismo ser pastor. É um profissionalismo ser um gestor de igreja. Mas Deus não chamou os pastores para serem gestores. Deus chamou para pregar a palavra, para orarem, para se dobrarem diante da sã doutrina, pregarem a sã doutrina. E que Deus tenha misericórdia dessas igrejas. E nós não temos poder algum para julgar, nós não temos poder algum, mas a palavra é geral, é para todos. Sejam igrejas grandes, sejam igrejas pequenas também, elas podem estar ali desprovidas de recursos financeiros, mas ser um poço de arrogância, um poço de soberba, ser uma seita, ter uma heresia radical sendo pregada ali, uma centralização na sua igreja local, mostrando que ela é o umbigo do universo e do planeta. Deus está destruindo, sim, e Deus está por levantar. Deus está por levantar. Vamos para o segundo ponto. A mensagem de Jeremias, através de Jeremias, anuncia ruína para setores governamentais e religiosos. A mensagem dele também traz esse viés, anuncia ruína para os reis e para os falsos profetas. Hoje, nós precisamos entender que existem pastores aí que estão na mídia e devem estar para denunciar o governo corrupto, governadores, prefeitos, líderes, que estão usando dessa situação, manipulando, manobrando. Os profetas iam lá à corte, iam ao palácio para dizer, assim diz o Senhor. E há igrejas que não, ele tem que ficar calado, o pastor X tem que ficar calado. Queridos, se as pedras se calarem, quem falará? Lógico que eu não tenho poder para julgar ninguém, mas os profetas de Deus, eles iam aos reis,
denunciavam, eles não passavam a mão nos reis, a mão nos políticos. E, além disso, dos falsos profetas que estão dentro dos púlpitos, estão nos púlpitos, nas igrejas. Vamos ver, a mensagem de Deus dura para os sacerdotes, para os sacerdotes. Abra sua Bíblia em Jeremias 1:18. 1:18. Jeremias capítulo 1, verso 18. Eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes. Veja, você vai se levantado para afrontar e confrontar os príncipes, os governantes, para confrontar os sacerdotes, para confrontar o seu povo. Eu te faço de bronze, porque as pessoas não vão não vão querer te ouvir. As pessoas vão dizer que a sua palavra é muito dura, que a sua palavra é muito radical. Mas o evangelho é radical. O evangelho vem com espada, cortando, afiada. Então, nós precisamos estar atentos a esses ministérios. Deus não tem uniforme sabedoria. Deus age na multiforme sabedoria. Vamos abrir ainda as nossas Bíblias no capítulo de número 4, verso 9. Capítulo 4, verso 9. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmos e os profetas estupefatos. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Muitos profetas hoje estão estupefatos. Nossa, mas como isso? Né? Tem profetas dizendo que virão aí, que venha mesmo, se for de Deus, venha. Tempos de prosperidade. Ainda que venham tempos de prosperidade, virão tempos de angústia. Tempos de dores de parto, tempos das trombetas, tempos dos cálices da ira de Deus. E o Jeremias está falando aqui que os reis vão ficar surpresos, que os sacerdotes ficarão pasmos, e os reis e os príncipes vão perder a coragem, por conta dos abalos de Deus, dos juízos de Deus, do que vai acontecer sobre a terra. Agora, os irmãos, digam com sinceridade, essa palavra agrada, essa palavra traz um conforto? Não, mas quem tem o Senhor Jesus sabe. Acabei de falar, Jeremias, eu te levanto para edificar, e para derrubar e para edificar. Jeremias também nos disse, a nova aliança virá. E aqueles que são o meu povo, aqueles que estão em aliança comigo, eu os guardarei. Eu os avisarei antes. Eu os alimentarei, eu os nortearei, conduzindo eles para esse tempo difícil. Veja, por exemplo, a ruína dos reis. Ele vai trazer ameaças aos reis. Capítulo 21, rapidamente. Abra a sua Bíblia. Capítulo 21 de Jeremias, falando sobre essa denúncia aos reis. Versículo de número 4 e 5. Versículo 1, na verdade. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazu, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maséias, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor. Verso 3. Então Jeremias lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Versículo 5, olha que palavra forte. Pelejarei eu mesmo contra vós outros. Eu vou pelejar contra vocês. Eu não vou pelejar contra a Babilônia. Eu vou pelejar contra vocês, os reis, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Verso 6. Eu ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais. Versículo 7, e agora ele fala para o rei. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, o rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos desta cidade restarem, da pestilência. Deus mandou peste. Deus mandou praga.
Veja o verso 6. Eu esqueci de ler o verso 6. Da grande pestilência morrerão. Da grande pestilência morrerão. Hoje mesmo eu via no jornal, na CNN americana, que eles passam o tempo todo nos Estados Unidos, 39 mil mortos de Covid-19. É lógico que o país é muito grande, né, continental, tem climas, também o frio ainda está presente, que favorece muito ao vírus, mas tem muita morbidade, muitos pacientes que também têm outras doenças, obesidade, diabetes, que favorecem esses aspectos. Então, Deus está trazendo aqui o profeta Jeremias, mostrando que ele vai destruir, ele vai entregar o rei Zedequias a Babilônia. É que nós, às vezes, não lemos e não lembramos, ou que, às vezes, também, você não está acostumado a ouvir esse tipo de mensagem da Bíblia. Não é da cabeça do pastor, é da Bíblia. E o profeta Jeremias vai dizer ao rei Zedequias, olha, vossa majestade, se entregue à Babilônia, ao rei, porque Deus disse que se você se entregar, você vai ser preservado. Mas ele faz o contrário. Se você ler o último capítulo 52, ele não obedece, e Jeremias volta a dizer para ele, antes do acontecimento, Jeremias diz, olha, Deus manda lhe dizer que se você não se entregar, Deus vai usar Babilônia e seus soldados para vazar os seus olhos. Vazar, você ficará cego e não verá o rei, mas você será levado com os olhos cegos por conta do juízo de Deus. Mas se você se entregar, Deus te poupará. Ah, meus queridos, nós precisamos estar atentos a esta palavra de Deus. Outra palavra dentro desse mesmo tópico sobre anuncia ruína sobre os setores governamentais e religiosos. Veja ainda no capítulo 30, versos 5 ao 7. Capítulo 30, versos 5 ao 7. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que aqui está dando a luz. E por que se tornaram tão pálidos os rostos? Por que se tornaram tão pálidos os rostos? Está falando desse momento em que o exército de Israel, de Judá, vai ficar acuado, vai recuar. Eles vão se sentir deprimidos, angustiados, diante desse juízo de Deus sobre a nação de Judá, falando para o seu exército, falando para o seu povo. Mas ainda ele traz a ruína dos falsos profetas. Veja, por exemplo, no capítulo de número 23, no versículo 9 ao 40, capítulo 23, verso 9 ao 40. Lógico que eu não vou ler todo esse capítulo, mas são os falsos profetas. Acerca dos falsos profetas, capítulo 23, verso 9, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Eu gosto de chamar a atenção disso porque existem muitos intercessores que falam muito com arrogância. Jeremias, quando trazia estas palavras duras, ele chorava. Não basta apenas abrir a boca, gritar, levantar, falar alto, e se nós não tivermos a compaixão. O mesmo profeta que com a mão direita traz uma palavra de juízo, é o mesmo profeta que com a mão esquerda traz o cajado para trazer consolo e esperança para o rebanho. Às vezes me incomodam certos intercessores que gritam e falam muito alto no sentido de afrontar, dizer, mata-os, destrói-os, Senhor. Quando, na verdade, esse tipo de oração deve ser rejeitada. Isso se chama na Bíblia oração imprecatória. Mas nós precisamos entender que Deus é quem faz juízo, a vingança é dele. E quando nós formos levantados para confrontar as pessoas, as autoridades, os profetas, que nós possamos estar junto a eles, ir ao encontro deles para dizer, né, do quebrantamento do nosso coração, do que temos sentido de peso e do juízo de Deus que está por vir sobre a terra. E confrontando eles,
trazendo a palavra de juízo. Verso 9. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, por causa das suas santas palavras. Verso 10. A terra está cheia de adúlteros, carnaval que o diga, de devassos, de promíscuos. Chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados. Quem está contaminado? Vamos ler? Tanto o profeta como o sacerdote. E veja, falando da igreja, até na minha casa eu achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. E o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, diz Jeremias, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém, eu vejo coisas piores, eu vejo coisas horrendas. Eles cometem adultérios, eles andam com falsidade, eles fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Foram devotados à profanação, devotados ao pecado, devotados ao engano, o evangelho corrompido, o evangelho falso. E aqui, com muito respeito, aonde está a teologia da pré-tribulacionista, de que a igreja vai ser arrebatada? Os que pregaram só isso, não preparou o rebanho para enfrentar as tribulações. Não preparou o rebanho para enfrentar as crises. Não prepara a igreja para enfrentar as dificuldades, os sofrimentos, os abalos, as trombetas. Isso é falso profeta. Esse é o falso profeta, que só prega prosperidade, que só prega vitória. É isso que também esse povo quer. E muitos da igreja só querem isso. Aqui mesmo no Brasil, é algo que me chama a atenção. Existem igrejas maravilhosas em termos de louvor, em termos de adoração, em termos de estrutura. Mas, queridos, é mecânico, é show. Havia lá nos dias de Amós, a Bíblia diz que eles cantavam e Deus chegou a dizer, eu estou cansado das vossas cantorias. Eu estou cansado das vossas cantorias. É muito cântico, é muito cântico, é muito cântico e pouca vida. E pouca disposição em me servir. O coração está dividido com Deus e Baal. Baal era o Deus que mandava a chuva para trazer a prosperidade para a agricultura. E hoje, com toda essa crise, com toda essa paralisia, onde nós estamos? Onde nós estamos? Né? É verdade que está acontecendo aí uma turbulência aí na internet, alguns estão ouvindo bem, outros não, mas persevere. Aqueles que não estão ouvindo muito bem, desliga, sai e entra de novo, acessa, procura sair um lugar, vai para um lugar da sua casa, um pouco distante, mais próximo do roteador, tenta se aproximar, busca algum lugar nesse momento, mas não desista. Desde o início desse culto, que estamos enfrentando batalha para não ouvir a palavra. As trevas não querem que essa palavra seja pregada. As trevas não querem que o evangelho verdadeiro seja pregado. As trevas não querem. Eu estou aqui também com dificuldade na minha garganta, seca, mesmo tomando água. Está sendo batalha de todos os lados. Mas que Deus prevaleça, o nome dele é maior. Não vamos desistir, Deus é maior. Que Deus remova, purifique, santifique a igreja, tire esse discurso de manipulação, esse evangelho que manipula, esse evangelho mercadejante, esse evangelho que não prepara os crentes para as batalhas, para as tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, no versículo de número 15, capítulo 23, verso 15. Versículo 15, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto,
e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. E veja o verso 16, as vãs esperanças. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vêm da boca do Senhor. Quantos líderes, quantos pastores desta nação e cantores que hoje querem ser pastores. Às vezes Deus chamou você para cantar, não chamou você para pregar. E não é só pregar, é ensinar o rebanho. Quem corrige o rebanho não é cantor. Quem corrige o rebanho é a igreja, na pessoa do pastor, a sã doutrina. É o pastor que corrige. Foi isso que Paulo disse a Timóteo: prega, ensina, corrige, traz a sã doutrina. E hoje nós temos aí pastores famosos, cantores famosos, que nem estão no Brasil, dando aula, ministrando. Assim é muito bom. Mas não tem um tete-a-tete com o rebanho, não sabe o que é um pastoreio, não sabe quais são os desafios de um ministério pastoral, pensa que apenas ser pastor é pregar, preparar um sermão e pregar. Receitinhas prontas, 7 passos para ter vitória, 7 passos para ter a vitória, e a vitória não chega. E a vitória não chega. E se chegou, foi o próprio Baal, o próprio diabo, que às vezes traz o engodo, o fetiche, com a permissão de Deus, para enganar também essas pessoas que também não querem o verdadeiro evangelho e a verdadeira igreja, porque é uma retroalimentação, de onde vem a palavra feedback. Porque se existem falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos pastores, é porque também existe um povo que quer ouvir o que eles gostariam de ouvir. E nós precisamos estar atentos a isso. Muito importante, estejam aí atentos ao que... Nenhuma de suas palavras vem da minha parte. O Senhor fala isso. No versículo 17, também vai dizer, dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Olha a mentira. Verso 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? E aí ele diz uma metáfora, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Então, cuidado ao afirmar que é o diabo, é o demônio. O Senhor disse, eu vou mandar um redemoinho da minha parte. Eu vou fazer uma turbulência na terra. Verso 20, Jeremias diz, não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Versículo 21, eu não mandei esses profetas, 21, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas Deus diz assim, verso 22, mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. E é isso que é nesse contexto que ele diz, eu sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, eu não sou também Deus de longe? Ou seja, se eles tivessem me buscado, se eles tivessem se voltado para mim, eles ouviriam a mesma palavra que eu trago a Jeremias. O evangelho é um só. Por que tanta perversão? Por que tanta alteração do evangelho? Então, a fonte está errada. Nós não estamos buscando em Deus. O que leva muita gente a vir para a igreja? O que leva muita gente a buscar a Deus na igreja? Para casar? Para ter uma casa? Para ter sucesso. E é esse evangelho, queridos, que não enriquece, não edifica. É um evangelho que só alimenta o ego. E são cristãos de 30, 40 anos, que é só a minha vitória, a minha bênção. Essa igreja não está preparada para enfrentar os dias maus que estão à nossa frente.
Nós precisamos buscar ao Senhor. E eu não falo isso com soberba, nem arrogância do meu coração, porque eu já venho dizendo isso há muitos anos. Nós vemos falando dos abalos, e eu percebo nos olhares de muitos, as pessoas não gostam, elas querem ouvir o que elas gostam de ouvir, elas querem ouvir. E eu sempre digo, Deus sempre tem palavras de esperança em meio a palavras de juízo. Eu vou terminar com a mensagem daqui a pouco de Jeremias, mostrando as palavras de esperança, de conforto que ele traz para nós. O mesmo Jeremias que traz as palavras de juízo. Então, igreja, não fique temerosa agora, perguntando, Senhor, Deus tem a sua visão muito mais ampla do que a do governo Bolsonaro, do que João Dória, do que Fernando Henrique, do que pastor Fernando Henrique, do que você, do que a mim. A visão de Deus é muito mais ampla, é macro. Ele já está enxergando os que vão se converter, os que vão ser transformados, os que vão ser colhidos na grande colheita do grande avivamento, da igreja que vai se santificar, da igreja que vai buscá-lo, da igreja que vai buscá-lo com toda a força do seu coração. E o terceiro aspecto que Jeremias vai trazer nas suas mensagens. Vamos ler a mensagem de Jeremias, a mensagem de Deus através de Jeremias visa convocar o povo a um novo relacionamento com Deus, mediante o arrependimento. Então, Jeremias chama agora Israel, ele chama os sacerdotes, ele chama os profetas para se relacionarem com Deus da forma correta. Deus não está no templo, Deus não está preso ao templo, Deus não está preso a menorá. Nós temos igrejas que fazem um culto ao menorá, culto ao candelabro, culto à arca, ao óleo de Israel, à água de Israel. Isso é idolatria. Isso é culto a objetos. Deus não está nisso. E diz o capítulo 2 de Jeremias, ele fala, Israel deixou o Senhor. Israel deixou o Senhor. Capítulo 2 de Jeremias. Esse capítulo é muito forte. Versículo 2. Clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, falando de Israel lá no deserto. Eu lembro da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto. Eu lembro, no versículo 3, quando você era consagrado ao Senhor. Verso 4, ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastaram de mim, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, buscando coisas vãs, buscando coisas nulas. Domingo é o dia do Senhor, muitos usam domingo para os seus prazeres. Com muito respeito à família é uma bênção, mas não coloque a família em primeiro lugar. A família vem em segundo plano, primeiro é Deus, depois é família, depois é igreja, depois o trabalho. A família é prioridade, mas existe uma sociedade aí que ama o ego, que ama o culto à carne, que ama só o lazer, o prazer, o estar reunido em família. Reúna-se com a sua família no domingo após o culto a Deus. Ou faça o culto com toda a família. Faça como a minha sogra, deixava todas as visitas em casa e dizia, bem, vocês chegaram, geladeira está aí, o fogão está aí, e arrastava os 8 filhos para a casa de Deus. Porque o domingo é o dia do Senhor. E os familiares sabiam que eles eram cristãos. Veja o que os muçulmanos fazem. Veja o que os judeus fazem nos dias sagrados. Eles são mais zelosos do que muitos cristãos. O muçulmano não aceita no dia sagrado, que é a sexta-feira para eles, para você viver uma vida qualquer. Eu já tive mercadorias na minha mão arrancadas por muçulmanos que não queriam vender, porque meio-dia tocou lá na mesquita a hora da reza, da oração a Alá. Eles pararam tudo, tomaram, brigaram lá com cada um de nós que estava ali na viagem para não vender. Porque Alá é mais importante para eles. Para eles. Então, Deus está mostrando aqui
dando diagnóstico de que eles abandonaram. Verso 7, meus irmãos, Deus tem nos abençoado. Quanta ingratidão no coração da igreja, quantas pessoas que nem ceiam domingo na igreja, na ceia presencial. Agora não tem mais nem ceia, agora é na sua casa. Devido à quarentena, como nós fizemos domingo passado. Mas muitos ficam 3 meses sem ceiar. Muitos abandonam a igreja porque a prioridade é a família, é a festa, é a viagem. Hoje, casamentos e aniversários são feitos dia de domingo, porque é mais barato. O lazer fala mais alto. Os aniversários, os casamentos são agendados dia de sexta, dia de domingo. Eu falei para algumas pessoas, olha, eu não posso fazer casamento de domingo. Domingo a minha prioridade é a igreja. Domingo a minha prioridade é Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vou fazer um casamento às 4 horas e a noiva se atrasa e chega às 6 horas e o culto na igreja é 6h30. Como é que eu vou chegar lá para o culto? Por quê? Porque a prioridade é de um casal que nem conhece a Deus, nem teme a Deus, nem tem temor a Deus, tanto da igreja quanto fora da igreja. Mas não tem Deus como prioridade. Esse povo, Deus está questionando, vocês se afastaram. Veja o verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto, o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Versículo 9, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos, vossos filhos, eu pleitearei. Então, Deus chama a nação para um arrependimento. Veja comigo o capítulo 18, do verso 8. Capítulo 18, verso 8. Se a tal nação se converter, Deus está com tanta raiva, que ele fala assim, se a tal nação... Antes ele disse no capítulo 2, você era minha noiva, você era minha esposa. Mas agora no capítulo 18, verso 8... Deus, irado, diz, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E ele usa 47 vezes o verbo shub, em hebraico, x-u-b, para voltar e se converter. Essa é a palavra hebraica, shub, voltar-se, converter-se. 47 vezes é usada no livro de Jeremias, para dizer, voltem-se. Arrependam-se, que é a palavra metanoia, na Septuaginta. Veja, por exemplo, no capítulo 3, verso 12. Jeremias 3, verso 12, falando de voltar. Deus está chamando a nação para voltar, para se arrepender. 3:12. Vai, pois, apregou estas palavras para o lado do norte, e diz, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo. Olha aí, um Deus de recede, um Deus de compaixão, e não manterei para sempre a minha ira. Veja o verso 14. Convertei-vos, é a mesma palavra, o mesmo verbo, shub, convertam-se, voltem-se. Voltem-se, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. E vos tomarei 1 de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Eu gosto do versículo 15, né? A palavra que Deus... Eu não gosto de generalizar. Eu sempre digo que no meio dessa igreja apóstata, corrompida, existem pastores de Deus, existem homens de Deus. Há muitas pessoas que estão machucadas, feridas, e se você que está me ouvindo está machucado, eu quero dizer para você, existe um remanescente fiel na igreja brasileira e na igreja de Cristo Internacional. Um remanescente fiel, pastores que vão ouvir de Deus. E diz o versículo 15, dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, apacentem, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, ele está falando desses pastores que estão comprometidos com o reino de Deus, dessas ovelhas, né? Deus quer isso, amar, está comprometido com o nosso coração, se o nosso coração também estiver comprometido com ele. A pior coisa é você amar alguém e não ser correspondido. Amar e não ser correspondido. Deus amou a Israel, chamou a nação de Israel de esposa.
Deus amou a igreja. Jesus, a Bíblia diz, Paulo diz em Efésios 5, que Cristo amou a igreja, que se deu por ela, se deu para lavá-la, para santificá-la, a fim de ser uma noiva sem mancha e sem mácula. Veja o capítulo 3, verso 22. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. A mesma expressão voltar é o verbo shub. Arrependa-se, converta-se, volte-se. Veja o capítulo 4, verso 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações. Meus queridos, Deus não está falando para o Brasil. Deus não está falando para a Espanha, para Portugal, para a Argentina. Deus está falando para a igreja. A igreja. Capítulo de número 8, agora, verso 4. Todos os textos, trazendo aqui para vocês. 8:4. Diz-lhe ainda mais, diz o Senhor. Quando caem os homens, não se tornam a levantar. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostando continuamente? E olha, uma das grandes palavras de Paulo, que eu já falei aqui nessa quarentena. Deus falou em Tessalonicenses, capítulo 2, na segunda carta, que nos últimos dias, Deus permitiria a operação do engano. Deus dará o engano. É isso que vocês querem? Vocês querem um falso evangelho? Pois eu vou dar. Eu vou permitir, porque é isso que vocês querem. É por isso que existem pastores falsos, falsos sacerdotes, falsos profetas, porque existe um povo que quer ouvir isso. Existe uma liderança que quer andar com famosos. Existem sacerdotes romanos e protestantes que só querem andar com pessoas famosas, com pessoas chiques, elegantes. E muitas vezes são essas pessoas que não querem o evangelho verdadeiro. Do que adianta estar do lado de pessoas famosas se eles não sabem ou se sabem, não querem passar pela porta que é tão estreita e o caminho que é tão estreito. O capítulo 8 fala sobre voltar também. O verso 5 também vai dizer, porque pois este povo de Jerusalém se desvia, persiste no engano e não quer voltar. Não quer voltar. Veja o capítulo 12, verso 15. Capítulo 12, verso 15. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar? A mesma palavra. E os farei voltar, cada um à sua herança. Como Deus é lindo, né, irmãos? Deus já está afirmando aqui, Ele está afirmando aqui, eu farei vocês voltarem. Vocês vão para a Babilônia, mas porque eu terei compaixão, vocês se voltarão. Eu tenho uma brincadeira, quando eu faço casamentos, eu digo assim, como Deus se utiliza dessa metáfora do casamento, ele diz que ele casou-se com Israel, mas ele falou para Oséias assim, Oséias, olha, deixa a tua mulher buscar os teus amantes, porque a minha, ela já foi buscar os amantes, deixa ela ir. Eu já mandei a minha, deixei a minha ir, procurar seus amantes, deixa a sua procurar os amantes. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, Oséias, nos últimos dias, a sua mulher vai se voltar para você. Sabe por quê? Porque eu estou pensando em perdoar minha esposa. E nos últimos dias, eu vou restaurar Israel. Eu vou trazer Israel de volta. Eu vou trazer a minha igreja de volta. O meu remanescente fiel. E, queridos, eu estou vendo, em resposta a orações de Deus, Deus está trazendo muita gente de volta para a igreja. Deus está trazendo muitas pessoas. Né? Deus está atraindo muitas pessoas que estavam não afastadas dele, afastadas da igreja local. E outros que estavam afastados dele se voltarão para ele. Aleluia. Porque conhecem a verdade. Conhecem a verdade. Então, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um, à sua herança. Ainda no capítulo de número 15, verso 19, o profeta diz, no capítulo 15, verso de número 19, portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, a mesma palavra hebraica, shub, e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil. Serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles.
não passa para o lado dos falsos profetas, não passa para o lado do falso evangelho, não passa para o lado dos falsos pastores, não passa para o lado da falsa igreja, que só tem ostentação, mas não tem vida, não tem relacionamento, não tem compaixão, não tem amor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E é interessante que não é fácil para nós, nem fácil para Jeremias, porque o Evangelho nos leva a irmos na contramaré. O verso 20 diz, eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, Jeremias. Eles não vão aceitar muito esta mensagem de arrependimento, mas de quebrantamento, de se voltar, mas eu sou contigo, eu vou te proteger até o tempo de eu te recolher. Existem muitas outras passagens, mas eu preciso avançar. Tem o capítulo 24, verso 7, falando sobre o verbo voltar. Volta, volta, volta. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Porque, leiam aí, se voltarão para mim de todo o seu coração, voltar-se para Deus. É essa mensagem de Jeremias, visando convocar o povo para um novo relacionamento com Deus, mediante o arrependimento. Jeremias também 35, verso 15, é um livro grande, é um livro de muitas palavras duras, mas também palavras de esperança, palavras de consolo, palavras de exortação. São dias iguais a estes que nós estamos vivendo. Jeremias está vivendo na época do cerco da Babilônia, cercando Jerusalém, cercando os reinados. E os reis ali não queriam se entregar, e Deus dizia, se entregue, rendam-se, entregue-se, vocês deverão ir para a Babilônia. Veja o capítulo 35, verso 15. Começando de madrugada, eu vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Ah, meus queridos, hoje, antes dessa quarentena, o que eu via, por qualquer motivo, as pessoas saem da igreja, por motivos banais. Eu sempre digo, e por que não sai da empresa? Por que você não sai da empresa quando aquele executivo que concorre com você implica com você? Por que você não sai do escritório, não pede as contas do seu trabalho por causa daquelas pessoas peçonhentas, usadas pelo diabo? Por que você vai sair da igreja? Quais os critérios? Eu sairia de uma igreja quando o engano, a heresia, o púlpito só estivesse ali show, espetáculo, e o falso evangelho. Eu sairia. Mas existem critérios que nós precisamos ter para escolher uma igreja e até quando sair de uma igreja local. Amém, queridos? É preciso ter discernimento. É uma geração hoje mimimi. Pessoas que têm 30 anos de igreja, eu costumo dizer, querem chupeta, querem fraldas, querem mamadeiras, crentes que têm 30 anos, mas que não se dispõem a servir, não usam o telefone, não usam o WhatsApp. Eu ontem mesmo saí a ligar para vários irmãos, porque muitos irmãos não estão aqui nas lives, então pessoas que não acompanham, não usam internet, não usam celular. E eu ontem fiquei à tarde ligando para esses irmãos para saber. E não é fácil, porque para uns tem que ser o WhatsApp, para outros ligar, conversar. Leva tempo. Leva tempo. É a função pastoral. Mas eu não aprendi isso evangélico, não. Aprendi ainda católico. A cuidar do rebanho, a cuidar das ovelhas, a estar atento com o outro. Porque é quando eu olho Deus e vejo Deus na vida do outro que Deus me ensina. Deus me ensina a ser humilde, Deus me ensina a ser quebrantado, Deus me ensina a ser paciente. Quando eu olho para o meu irmão, quando eu visito aquele irmão e vejo um problema maior do que o meu, que eu dimensionei, muito mais do que o meu irmão que está vivendo ali. Nós precisamos romper com isso, queridos, amadurecer. Cristãos que têm 50 anos, 60 anos, 70 anos de evangelho.
pessoas que usam da língua para falar, para se levantar contra a igreja de Cristo, as coisas que estão erradas, que Deus, está aí, Deus colocando a mão agora, Deus está pondo a mão, Deus está trazendo a sua disciplina, a sua correção, Ele é Deus. Vamos fazer a obra, vamos somar. Quantos evangelismos nós fizemos? 5 irmãos, eu e 4 ovelhas. E o pastor Felipe, e às vezes a pastora Vânia e o pastor Carlos e uma ovelha. Fazendo evangelismo na Praça Arautos da Paz, pouquíssimos irmãos. Chamando ali os irmãos para orar, para interceder por Campinas. Agora nem podemos fazer, porque os parques estão fechados. Mas no tempo que nós chamamos, no tempo que nós convocamos, no tempo que nós invocamos, cadê o povo? As vigílias, as madrugadas, vigília até meia-noite. Quantas vigílias eu já fiz até 6 da manhã? Vigília só de adoração. Eu já fiz vigília sozinho, só de adoração, adorando a Deus a madrugada inteira, sem fazer nenhum pedido. Aleluia. Não, é um sono, é um cansaço, mas nós não temos sono, nós não temos cansaço para os filmes, para os teatros da vida, né? Todo final de semana é teatro, é cinema, é exposição, é uma arte que vai ter ali no museu. Eu também visito museus, eu também gosto de filme, eu assisto aos filmes em casa. Agora mesmo, na quarentena, eu fui assistir filmes de anos que ganharam o Oscar, que eu nem assisti. Eu digo, agora eu vou assistir se eu tiver tempo, porque eu quero ler a Bíblia. Deus está me chamando para ler Jeremias, Ezequiel, Daniel, aprofundar, entender esses profetas que pregaram nessa época difícil. Eu quero aprender mais deles. Estou aqui trazendo o estudo, fruto disso, para vocês entenderem o que Deus está falando, o que Deus está mostrando. Então eu poderia ficar em casa, não, e eu vejo agora, nós estamos de quarentena, mas quantos crentes, domingo à noite, a igreja vazia, o que é isso, irmãos? Que Deus tenha misericórdia, Quarto aspecto, para nós encerrarmos, a mensagem de Deus são 5, 4 e o quinto. A mensagem de Deus, através de Jeremias, visa consolar o povo de Deus. Agora sim, ele vai trazer palavras de consolo. Graças a Deus por isso. Capítulo 29, verso 10. Vamos ler. Capítulo 29, verso 10. A irmã Maria Olímpia está dizendo muita matéria para estudo, para serem meditadas. É verdade, muitos textos. Precisamos guardar esses textos, marcar esses textos, escrever os textos, reler para Deus falar conosco. Às vezes eu termino o culto aqui, eu vou jantar, vou para o quarto, fico ali lendo na minha Bíblia, buscando aprofundar mais os textos, os comentaristas, o que é que o texto quer dizer. Nesse tempo de quarentena, Deus me chama para isso. Veja o capítulo 29, verso 10 ao 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, aleluia, atentarei para vós outros, Deus é muito bom, é maravilhoso, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, aleluia, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra de consolo. E um detalhe, nós podemos olhar para a história retrospectivamente e Deus cumpriu isso. Deus levantou Daniel. Daniel orou e jejuou lá em Babilônia. E Daniel disse que o povo voltaria. E Deus falou para Daniel no capítulo 10, na profecia, no capítulo 9, que o povo voltaria em tempos difíceis, que a cidade seria restaurada, que os muros seriam restaurados, que o templo seria restaurado,
restaurado, que a esperança messiânica seria restaurada, e o Messias veio, e Maria e José compareceram ao templo e consagraram o menino Jesus, e Jesus entrou no templo para cumprir a profecia de Ageu, que disse: a minha casa será cheia da minha glória, porque a glória era o próprio Deus que entraria na casa dele, em Jerusalém, no ano em que Jesus começou o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fala de um Deus de planejamento, um Deus de projeto, um Deus que não derruba por terra os seus propósitos. Aleluia! Que ele traz juízo, que ele corrige, que ele disciplina com amor. Deus está disciplinando a nação, Deus está disciplinando a igreja, mas nós veremos tempos melhores que estão por vir, sim, de grande colheita de almas, de um batismo de santidade, de um batismo de compromisso. Meus irmãos, o missionário Vilela teve hoje de manhã na igreja me falando uma palavra de encorajamento, e ele compartilhava, como ele conhece muitas igrejas, ele disse: pastor, tem muitos pastores deprimidos, desanimados, abatidos. Mas Salomão disse em Provérbios: se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Nós precisamos buscar em Deus a nossa força, buscar em Deus a nossa disposição, a nossa alegria. E talvez, e ele disse para mim que alguns desses líderes são falsos profetas, são falsos pastores que não têm nem chamado. Se auto-intitularam, chegaram lá ao ministério. E Deus está tirando as estrelas dos púlpitos e colocando a estrela de Davi no púlpito, na casa dele. E agora, quem tem seus pastores, e os pastores que têm as suas ovelhas, a igreja está de pé. Nós estamos aqui. Nós estamos pregando a palavra, e não somente nós, centenas de pastores. Hoje eu estava ouvindo o pastor Hernandes pregando para ninguém, só para a pessoa que está filmando ele. E ele faz 4 filmagens lá na igreja presbiteriana de Pinheiros, pregando a palavra, né? Transmitindo ao vivo em vários momentos, como nós estamos aqui transmitindo todos os dias, a palavra de Deus está sendo pregada. Muito importante, meus camados, isso. Outra palavra de consolo, vamos para Jeremias 30, versículo 1, palavra que veio do Senhor a Jeremias. Versículo 3, 33, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, fá-los-ei voltar à terra que dei a seus pais e a possuirão. Graças a Deus por isso. Aleluia. E até o capítulo 31, verso 40, ele traz palavras de esperança. Veja também o capítulo 33, verso de número de 1 a 26, você pode ler em casa, 33, de 1 a 26. Jeremias 33, de 1 a 26. E diz o versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o que ele vai dizer? Olha agora, o mesmo Deus que falou que destruiria Jerusalém e destruiu, o mesmo Deus que destruiu o templo de Jerusalém e falou que ia reconstruir, olha o que ele vai dizer no verso 9. Jerusalém, aleluia, me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. E quando eu vou a Israel e vejo lá a cidade restaurada, reconstruída, eu fico a pensar o grito da Alemanha nazista, o grito de Hitler, o grito das cruzadas, o grito da rainha da Espanha que mandou matar os judeus, o grito de Stalin, de Lenin, querendo matar os judeus, de tantos povos que tentaram dizimar, e hoje a nação está restaurada, o país floresce, exporta laranja, exporta flores, exporta frutos para a Europa, um país menor do que o menor estado do Brasil, que é Sergipe, é a profecia que Deus deu a Jeremias, a Ezequiel, a Isaías, que ele restauraria a casa de Israel, ele disciplinou, e Israel é um espelho para nós, para mostrar que nós, como igreja, o povo de Deus,
ele também disciplinará, ele fez a ferida, ele a ligará e ele restaurará a sorte do seu povo. E tempos melhores estarão por vir sobre uma noiva, uma igreja gloriosa, um remanescente fiel, cheia do amor a ele, cheia da santidade, cheia da sua palavra, cheia de ousadia para orar, para pregar, para interceder e para guerrear. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja o versículo 10. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, nem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, 33, verso 10, que estão assoladas, sem homem, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá, aleluia, a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo, e a voz de noiva e a voz dos que cantam. Não, alguém falou ali 70 anos de cativeiro, 70 dias de quarentena, a irmã Darcy colocou, será? Não, queridos, em nome de Jesus que não seja, mas se for, o Senhor nos guardará. Mas nós precisamos trabalhar, a nação precisa se movimentar, Deus precisa dar direção aos governantes. E não é somente aqui no Brasil, não. O Bolsonaro, o Trump está sofrendo também palavras duras ali com a Pelosi, a presidente do Congresso. Hoje foram farpas terríveis ali, lá nos Estados Unidos. Aqui também. E se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. E não tem nada de direita e de esquerda. Nós precisamos. Tem gente que vai morrer por conta do coronavírus. E tem gente que vai morrer de fome, de suicídio. Vai morrer do caos, do colapso. Vai morrer da crise econômica. Só essa semana mesmo, a Cidinha me falou, uma empresa demitiu 1.800 funcionários. Estacionamento aí, Estapar, que faz estacionamento de várias empresas. 1.000 funcionários demitiram em todo o Brasil, que tomam conta de redes. Então, não se morre só de Covid, se morre também de suicídio, de desespero, de caos. Então, não é questão de direita, não é questão de esquerda, não é questão ideológica, é questão da permissão de Deus para tratar as nações da terra, para se arrependerem, para se voltarem. O Fernando, a igreja, o presidente, o governador de São Paulo, o Trump, todos têm que se voltar para Deus e buscar em Deus. E buscar em Deus. Que Deus tenha misericórdia, queridos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E, além disso, ainda temos que lidar com cobras, com serpentes venenosas que agem nos bastidores para desestabilizar a nação, setores da imprensa. E hoje existiram manifestações com máscaras e tudo, chamando e pedindo aos governadores para liberar certos setores. Certos setores. Existem vários interesses. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Que Deus dê discernimento ao Fernando, ao presidente, ao governador João Dória, ao Whitson no Rio de Janeiro. Deus dê discernimento. Porque se os corações dos homens continuarem nessa querela, nessa dureza de coração, Deus pode trazer abalos maiores ainda. Abalos maiores. Os juízos do Egito estão aí. Eles já aconteceram. E eles vão acontecer no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse. É para quebrar a soberba dos gananciosos, a soberba dos presunçosos. Existem intenções de políticos para receberem verbas aqui em São Paulo, de políticos, para garantir que vai pagar os salários de 6 meses durante esses meses que estão à frente, já para fazer campanha e fazer contra o governo federal. Isso é se aproveitar. Numa hora como esta, não importa ideologia, numa hora como esta, nós precisamos da solidariedade, do temor, de ajudar o outro. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, porque os pobres, eles não têm aí quarentena, não. Eles estão colados, amontoados, não é na rua, é em casa. A qualquer momento eles podem morrer de Covid-19 e de fome. E de fome. Eu converso não é só com pessoas que estão de quarentena. É fácil para nós que temos uma renda, que somos aposentados, ou que temos um recurso, que estamos bem. Mas há muitos que não estão. E nós não podemos fazer leituras reducionistas, leituras simplórias. Um cristão tem que ter senso crítico.
Eu não gosto de fanatismo nem radicalismo. Nós precisamos entender. E também essa ideia de intervenção militar, isso é bobagem. A Constituição não dá suporte para isso. Se o presidente fizer isso, é impeachment. É impeachment. Temos que acabar com isso, essa ideia. Intervenção militar, é preciso entender a lei. É preciso entender direito constitucional. É preciso entender, está lá escrito, é em caso de guerra. É em caso de guerra civil, que aí o presidente dá um decreto com as Forças Armadas, mas fora disso, é preciso entender que não existe ali um governo hoje, nós não estamos mais num regime militar, nós estamos numa democracia que não é madura. Então, a esperança não está em intervenção militar, a esperança está em Cristo. Vamos orar, porque Deus sabe aonde está o calcanhar de Aquiles. Aonde está o calcanhar de Aquiles? Deus sabe, e Ele vai trabalhar. Amém? Então, a mensagem de esperança e de conforto. Queridos, o último aspecto é que a mensagem de Jeremias vai exortar também a fidelidade ao sofrimento. Nós devemos ser fiéis a Deus na hora do sofrimento. No casamento, nós dizemos na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Estou vendo agora o meu cunhado Esdras acompanhando ali a sua esposa. A angústia, a tristeza, chorando. Não é fácil. Uma criança de 1 ano. A possibilidade que Deus o livre de perder a sua esposa, mas em nome de Jesus não. Que o Senhor cumpra os planos dele na vida dela e traga a vida e vida abundante. Mas ao mesmo tempo, Deus nos convida também, e Ele está vivendo isso, sofrimento junto ao casamento. E nesse casamento com Deus, nós estamos sofrendo. Deus sofre há anos, há milênios, esperando que os homens se arrependam, esperando que os homens se voltem para Ele. Vamos abrir esse último tópico, falando a exortação de fidelidade em meio ao sofrimento. Veja no capítulo 11, verso 18. Capítulo 11, verso 18. Deus chama Jeremias para buscar esse consolo, está se identificando de uma forma empática, não simpática, com o sofrimento. Não é simpatia, é empatia, é estar a par dentro do problema. Jeremias capítulo 11, verso de número 18. O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizestes ver as suas maquinações. E eu era como manso cordeiro que é levado ao matadouro. Porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Muitas vezes acontece isso na sua vida pessoal, né? E Deus às vezes permite para que nós possamos ser trabalhados, burilados no quebrantamento. O que é que você faz quando alguém se levanta contra você? Você corre logo para as redes sociais responder? Na mesma moeda, na mesma altura? Eu sempre falo, apesar de falar aqui numa pregação contundente, apesar de trazer essa palavra dura de confronto, eu quero dizer aos irmãos que eu entendi e aprendi há muitos anos que a vingança não é minha, a vingança é do Senhor. Deus nos deu vitória em toda a luta que tivemos ali com a nossa vizinhança na igreja, uma pessoa só. Deus nos deu a vitória. Deus fez calar a boca do inimigo. E não é fácil. Muitas vezes eu tive vontade de ir ali na casa dela e dizer algumas coisas duras. Ela mesma me convidou para ir ao banheiro da casa para falar. Eu pude falar. Eu pude dizer questões, pontuar questões ali, mas não me alterei, não fiz palavras imprecatórias, não trouxe palavras de maldição. E às vezes Deus nos leva a termos essa identificação com o sofrimento, com o pecado, com a apostasia, para entendermos o coração dele e orarmos por ele, orarmos por eles, pelas pessoas que se levantam contra ele, que se levantam contra o Evangelho. Veja o capítulo 11, verso de número 20. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa.
Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte e dizem, não profetizes em o nome do Senhor para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Veja o capítulo 12, ainda, no versículo número 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, destina-os para o dia da matança. Jeremias está reclamando algumas vezes, Senhor, que ministério difícil, que ministério árduo, que ministério singular o meu. Será que é só singular o meu, único? Não, existiam outros profetas nos dias de Elias que pregavam. Deus falou para Elias, reservei 7.000 que não se dobraram a Baal, Elias. Você não está sozinho, não. Mas o texto, no capítulo 12, diz no verso 5, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Sabe o que é isso? Jeremias, se você está se doendo, dodói, com tudo que estão fazendo contra você, e quando eu te chamar para você correr batalhas e guerras, onde vai exigir de você andar a cavalo mais rápido e mais ágil do que agora. Então, Jeremias, guarde esse sofrimento, guarde essa angústia, guarde esse momento. Verso 6. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Deus está trazendo uma palavra, chamando a Jeremias, exortando através de Jeremias a fidelidade em meio ao sofrimento. Vamos para o capítulo 17, verso 14 ao 18. Capítulo 17, verso 14 ao 18. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas um motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Na verdade, Jeremias aponta aqui uma palavra de fraqueza dele, pedindo a Deus que Deus destruísse os seus inimigos. Mas no Sermão do Monte, Jesus amplia o que estava escrito na lei e diz que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles, porque é fácil amar aqueles que nos amam, mas é difícil e desafio amar aqueles que nos odeiam e aqueles que se levantam contra nós. Nós não temos poder para fazer orações, fazemos orações imprecatórias, pedindo a Deus a morte dos nossos inimigos. Que Deus guarde o nosso coração. E o autor de Hebreus diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Eu pergunto a você hoje à noite, em todas estas mensagens de Jeremias, conjuntas, dentro deste mesmo livro, quantas exortações, quantas chamadas de atenção, da atenção de Deus para chamar a atenção de Israel, e principalmente chamando a Israel para ser fiel a ele no sofrimento. E Deus é maravilhoso. E o livro termina mostrando que não apenas Israel, mas até as nações da terra aguardarão o juízo e a esperança
E muitas daquelas nações que aparecem no capítulo 46, depois você pode anotar aí, e até o capítulo 51, as nações que são citadas no capítulo 46 até o capítulo 51 de Jeremias. Estas nações, algumas delas aparecem lá no livro de Atos, capítulo 2, que estavam ali, na festa de Pentecostes, pessoas egressas de várias nações, citadas em Jeremias, que seriam perdoadas, que se converteriam e que se voltariam para Deus no tempo do juízo. Esse é o meu desejo, que nesses dias tão difíceis, que você tenha parâmetros e baliza para ouvir a palavra do Senhor e discernir quais dos profetas têm trazido a palavra de Deus. Que o seu coração esteja desejoso, ávido, com muito tremor e temor, adorá-lo, buscá-lo com toda a força do seu coração e tornar ele o seu maior tesouro e único tesouro deste mundo e do universo. Que Deus fortaleça a sua vida e que você, ao ler o livro de Jeremias, ao longo destes dias, desafio você a ler este livro também na quarentena, ver a identificação do profeta com o sofrimento, a empatia, onde Deus transmite ao coração dele a dor da apostasia de um povo que o abandona, e ele continua chamando, vinde e voltemos ao Senhor, porque ele fez a ferida e nos sarará. Ele fez a ferida e nos levantará, e viveremos diante dele. Na verdade, essa profecia é de Oséias, mas diz respeito a esse período em que Jeremias também está profetizando, em que a nação de Judá seria julgada por Deus através de Babilônia. E um dia, esta nação seria tratada, corrigida, podada e se voltaria para ele. Que Deus abençoe seu coração. E nós temos essa bendita esperança da nova e eterna aliança. E eu quero que você leia comigo Jeremias, capítulo de número 31. É o último texto, trazendo a profecia que já aconteceu em Cristo, mas ainda é também uma profecia. E o pastor Felipe gosta muito dessa profecia, já falou-nos sobre isto, de que um dia que já chegou e está e essa passagem ainda é aplicada na vida de todo aquele que crê. O profeta pôde antever a nova, eterna e superior aliança. Vamos ler, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E para confirmar que Deus jamais vai se esquecer dessa promessa, vamos ler o verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua, com o movimento de rotação e translação da terra e da lua, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos, o seu nome. Se falharem, olha o condicional de Deus, se falharem estas leis fixas, que leis fixas? A lei da gravidade, a lei do movimento de rotação, a lei do movimento de translação, a lei dos ciclos lunares, do ciclo da lua, trazendo os ciclos das marés. Se estas leis forem, diante de Deus, rompidas, interrompidas, ele diz, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Você quer um sinal de esperança, além da maior esperança que é Cristo em nós? Olhe para o Israel físico. Eles estão lá.
E a partir dessa profecia, enquanto existia o Sol, a Lua e as leis fixas da gravidade, da rotação, da translação, do ciclo das marés, das estações do ano, que o Criador regeu e estabeleceu antes da fundação do mundo. Se estas leis deixarem de existir, Israel desapareceria da terra. E Jeremias escreve este livro 600 anos antes, aliás, 2.600 anos antes de nós lermos aqui hoje, nesse ano contemporâneo, nesse tempo contemporâneo. Israel está de pé. Israel está diante do Oriente Médio como um dos países mais prósperos do mundo, que exporta laranja, que exporta flores, frutos para a Europa e vários países do Oriente Médio, para confirmar a profecia. E o mesmo Jeremias que disse: eu vou destruir, eu vou arrancar, eu vou derribar, eu vou levantar, edificar e restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que vem dias, verso 38, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E isso aconteceu com Jeremias, quando restaurou, e isso aconteceu ao longo destes dias, desde o ano de 1948, quando Israel foi restaurado. E se nós olharmos para a história, no ano 63 a.C., quando Roma conquistou a terra da Judéia, e até o ano de 1948, totalizando 2.000 anos. Esse tempo foi o tempo da diáspora. E agora Israel volta, ressuscita, para mostrar que Deus não falhou em sua promessa, porque as leis fixas do universo, da terra, da lua e dos céus e do universo que existe, Deus tem sustentado e mantido. Ele será fiel à sua palavra, ele será fiel à sua vida. E a minha oração: Deus guarde você, Deus guarde a sua família, Deus proteja. E vamos orar nesta noite. Pai querido, te agradecemos hoje à noite por este tempo, por esta oração, por este momento, por esta palavra, por esse tempo de reflexão. Venha abençoar o teu povo, abençoar a tua santa igreja. Ó Deus, eu quero clamar hoje para que nestes dias difíceis, nestes dias maus, que o Senhor restaure o evangelho verdadeiro. Tire da tua casa o show, o espetáculo, o exibicionismo, o entretenimento, e traga à tua casa o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, o evangelho centrado nas Escrituras, o evangelho que nos leva a estarmos dispostos a sofrermos com Cristo, a sermos fiéis na fartura e até mesmo nas privações, na quarentena da vida. Que o Senhor fortaleça a nossa nação brasileira, livre o Brasil do caos, livre a América do Norte do caos, livre e dê sabedoria aos governantes e traga um alinhamento sobre a nossa nação e quebre a soberba dos governantes do nosso país e estabeleça a tua justiça, a tua misericórdia, o teu quebrantamento, o teu arrependimento sobre a nossa nação e sobre a igreja brasileira. Guarde a tua igreja, guarde as famílias que estão nos ouvindo agora, guarde os lares, guarde os corações, guarde as famílias da terra. Fortalece. E muito obrigado por este livro de Jeremias. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por este profeta que tem tanto a nos ensinar para tempos de quarentena, tempos difíceis, tempos de cerco, tempos de angústia, mas de tempo de que Deus, o Senhor, trará um grande avivamento, um grande mover sobre toda a terra, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz, no nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe, e que Deus dê uma boa noite ao seu coração, à sua família, à sua casa, uma boa semana, que Deus abençoe os autônomos, os profissionais liberais. Vento do Senhor sopre sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a Patrícia, e nós possamos ver ali milagres do Senhor à nossa frente nestes dias. Deus está provendo, suprindo cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e que venha o avivamento do Senhor.